Oi, Rogério, tudo bem? Tudo bom, Marcelo? Tudo jóia, graças a Deus. Vamos bater um papo hoje no nosso Tech Talk sobre o SAP Joule for Consultant. A SAP liberou um documento bem legal, com vários dados, as primeiras impressões de como está indo lá o desenvolvimento interno, os parceiros que estão ajudando a SAP a desenvolver, a acelerar e colocar todos os in and outs lá, de ficar muito mais acurado para extrair a melhor maneira de você alinhar, ajustar os dados lá para poder fazer o melhor uso. Vamos lá. Quer começar, Rogério? Queria. A primeira SAP traz aqui nesse slide um número que, de novo, esse número é medida, é laboratório, mas ele tem alguma relevância, que é o grau de produtividade que a Joule vai trazer. Principalmente a gente está falando aqui, a Joule for Consultants, né? Na verdade, a gente está falando muito de processo, mas também entra um pouco ao lado técnico. Por mais que a SAP diferencie, né, o Joule for Consultants e o Joule for Developers. O Developers ainda está talvez mais experimental ainda está na fase de Lab Preview. Quem está no RISE 2025 pode hoje assinar e ficar com isso grátis até 15 de setembro. Mas vamos lá, esse número de 20% a 40% ele é relevante. Se a gente parar para pensar nesse número, nesse potencial hoje dentro da nossa empresa, que a gente vai lá e pede para um consultor fazer uma especificação e ele bota 80 horas, eu diminuo ela 40%, menos 32 horas, é relevante. Imagina eu poder agora entregar em uma especificação que hoje está em 580, entregar ela em 48. Sim. A gente está começando a trazer um grau de maturidade para o mercado SAP, que hoje, eu não gosto de falar esse termo, mas ele ainda é muito old school, né? A gente tem esse mesmo processo desde que a gente começou a trabalhar, então a gente não teve ferramentas que aceleraram isso. Então eu comecei a trabalhar lá em 99, aí a gente entrava numa reunião, entendia o escopo do projeto, aí o funcionário dizia, beleza, me dá 2 semanas, eu vou escrever uma especificação, vou detalhar, vou botar todos os pontos relevantes, aí eu entrego para a mão do desenvolvedor ABAP, o desenvolvedor ABAP vai fazer o desenvolvimento, depois volta para mim, eu faço os testes. Então esse fluxo de trabalho que dentro do mundo SAP, e dentro do mundo do desenvolvimento de maneira geral, mas eu conheço melhor o mundo SAP, é assim há 30 anos. E não mudou. Incrível que pareça, não mudou. E agora a gente está falando, tá vindo uma solução que vai chegar, pelo menos nesse primeiro momento, ela fala, olha, com o pé na porta, eu já entrego 40% de produtividade para você. E aí, como é que as empresas vão enxergar isso? E vamos falar assim, não a empresa, a empresa final, que é o nosso cliente, né? Mas as empresas de consultoria, elas vão ter que se reinventar também. Ela diz, cara, num paper que a gente vai até cobrir depois, que só da parte de consultor, produtividade de consultor, Rogério, é 1h30 por dia de ganho. É muita coisa. Imagina quanto tempo trabalha um consultor? 8 horas? 8 horas. Se você pega 1h30 do dia dele por dia, você ganha só com esse aumento da base de conhecimento, você é um ganho fenomenal. Eu estou falando só na parte de consultor, não estou falando nem no delivery, não estou falando nem de tomador de decisão, nada disso. Só da parte de consultor. Cara, é um ganho muito, muito relevante. Vamos lá. Não, e esse ganho, Marcelo, assim, esse ganho a gente está falando ganho inicial. A gente está falando ganho inicial usando o conhecimento da SAP, não está falando ainda do teu conhecimento especializado, você está falando um ganho de trazer uma ferramenta inicialmente. Agora, imagina você começar a botar agentes nessa ferramenta, o teu ganho pode subir para 60%, 70%. Isso não quer dizer que a gente vai substituir, a gente vai começar, vamos dizer assim, eu até achei um artigo interessante, né? Que ele fala, nesse primeiro momento, pensa que você não vai substituir ninguém, tá? Eu também não sou dessa linha de substituição, mas eu acredito que pelo menos a pessoa vai ter, não vai ter aquela questão de hora extra, você não vai ter aquele trabalho exaustivo, você vai evitar... Eu estou pensando muito nos benefícios. Quem nunca passou pelo projeto, que o cliente fala assim para você, tá, eu sei que são 200 horas, mas você me entrega no final dessa semana? Ou eu sei que são 200 horas, mas você pode me entregar nos próximos 10 dias? Você fala, é humanamente impossível. E aí o cara fala, tem uma brincadeira, né? Meu antigo chefe, Zé Carlos Pimentel, falava, eu não quero saber se o pato é macho, eu quero é ovo. Ele brincava com a gente, que o cliente dizia isso, tá bom que são 200, bota mais gente.
E aí o pessoal da consultoria brincava, né? Falava, pô, não são 9 mulheres não fazem um filho em um mês. Agora você está começando a vir com uma ferramenta que você vai dizer, cara, beleza, eu começo a usar uma ferramenta que vai me ajudar a entregar isso. Vai me ajudar a acelerar. Até hoje eu não tinha, dependia muito só do humano. E o trabalho todo que se movia aí, isso envolve burnout, isso envolve muitas outras coisas que a gente começa a dar qualidade para as pessoas. Eu olho muito por esse lado, Marcelo. Rogério, se a gente andar um pouquinho com o slide para frente, você vai ver que nesse 1h30 de consultor que você salva por dia, baseado em que eles chegaram, cara? Mais de 200 mil documentos já foram treinados pela Júlia. Cara, você imagina toda aquela documentação que o cara tinha que baixar, entender, ler, se lembrar. Hoje em dia, só com uma perguntinha no via SAP Júlio, você consegue devolver. Certificações SAP. Até hoje eu vejo bastante gente, terminei minha certificação de SAP, terminei não sei o quê, tem aquele badge bonito que você ganhou. Hoje em dia, a Júlio já tem mais de 100 certificações e está bem no começo. Um dado aqui, cara, que 2 terabytes, eu não sei se é muito, se é pouco, eu sei que são 2 terabytes, cara, é muita informação, né? SAP Community, por exemplo, esse SAP Community, Marcelo, vamos lá, vamos pensar no trabalho do consultor. O trabalho do consultor, o que ele vai lá? Chegou numa situação que ele não sabe, o conhecimento. De novo, eu falo isso por mim, de ABAP, todo mundo tem o celular, vai chegar lá, não sei, o que eu faço? Eu vou procurar os livros da SAP para procurar uma resposta, que é onde eu acho isso. Estou falando da área de desenvolvimento. Aí eu, por algum motivo, não achei. O que eu faço? Vou nos materiais que eu tenho acesso de certificação. Não achei a resposta. Eu vou no SAP Community. Alguém já passou por isso? Alguém já viu alguma coisa nesse assunto? Alguém já discutiu isso? Você imagina você pegar todo esse conhecimento e botar lá, vetorizar ele, e aí quando... 24/7. 24/7, não tem cansaço, não tem burnout, não descansa. E aí quando o Marcelo fala assim, olha, eu tô com um problema de localização de imposto na situação de filial numa empresa que tem paraíso fiscal. Como é que eu configuro isso na SAP? Cara, você normalmente ligaria para aquele pessoal no mundo SAP usa o termo mosca branca, né? Que é aquela mosca que é raríssima você encontrar. Você tem um cara no Brasil que tem esse conhecimento de paraíso fiscal com legislação brasileira, com imposto que é emitido contra uma quarta empresa, uma empresa no quarto país. Tem um cara no Brasil que faz isso. Agora você imagina você botar isso numa ferramenta que vai te responder, olha, Marcelo, eu já vi esse caso foi resolvido assim, assim, assado. Na hora, qual é o valor que você daria para isso, Marcelo? Não, e sem contar que o cara pode estar em burnout também, tá fora do ar, né, cara? Então, assim... Esse cara tem vida, esse cara tem filho, esse cara tá de férias, descansa, ele não quer atender hoje, ele tá naquele momento deprê. E agora, qual o valor que você daria para tua empresa quando você chegar numa situação dessa e o prompt te dizer, olha, eu não tô... Aí, de novo, galera, a gente não tá falando de ninguém substituir. Estamos falando de ferramenta de produtividade. Você joga um cenário complexo, ele vetoriza isso, ele acha a melhor resposta ou as melhores respostas, traz para você. Você, mais uma vez, pergunta de novo, pede para refinar isso e ele vem com um cenário. Isso tem um valor absurdo. De novo, isso não vai substituir o consultor funcional nem consultor ABAP, mas ele vai te dar uma escalabilidade que esse trabalho aqui que a gente está falando, eu talvez levasse 3 ou 4 dias para voltar para a reunião dizendo, gente, eu tenho aqui uma linha para ir. Se essa linha for imediata e essa linha for instantânea na hora, repetir 3 vezes a mesma palavra, mas qual o valor que eu daria para isso? Não, é gigante. Rogério, vamos passar pro outro slide, cara. São dados bem legais aqui. Primeiro, ele fala sobre CDS, ele fala que está salvando 40% do interpretação, né, de código. Então, aqui ele fala o seguinte, ó. O que é o CDS, né, primeiro? Vou falar a definição da SAP, tá, Rogério? Depois você me corrige. Por favor. É o Core Data Service, que é uma extensão do dicionário ABAP, que permite definir-se semanticamente com dados ricos em modelos no seu database, no seu banco de dados, e usar esses modelos de dados no seu programa ABAP. CDS é a parte central para implementar o chamado push-down no ABAP Application. Tá bem definido, né, Rogério? Tá, assim, eu vou trocar 2 palavras.
pensa que o CDS, eu não sei se é correto, mas pensa no CDS com duas, como se fosse não é um cubo de duas visões, mas uma figura geométrica com dois lados. Um lado ele está dentro do banco, como se fosse um modelo de dados, no outro lado ele é um serviço que você pode consumir ele via data. Pensa ele dessa maneira, do lado do banco ele na verdade está fazendo push down, que o Marcelo falou, seja ele sozinho ou ele através de uma VDM, e do lado que você bota no serviço data ele está sendo consumido via API. É isso, o CDS. Legal, ele pega esse CDS, que é uma linguagem mais técnica, né? Isso você vai fazer o teu podcast pro teu público lá, e ele diz que 250 milhões de linhas de ABAP Code foram jogados dentro da Joule para consulta, ou seja, o consultor pegou um pedaço de CDS, joga lá dentro, ele consegue interpretar o que aquilo quer dizer, falando com qual tabela, e isso de ABAP, né? E de CDS, são 30 milhões de CDS, de linhas de CDS. Então, assim, cara, é gigante isso, Rogério. Então, eu vou até trazer, tem um outro, que na verdade aqui são duas versões da mesma apresentação da SAP. A SAP bota aqui também, só para complementar, que ela repetiu, né, os 290, que o Marcelo falou, os 250 milhões, 30 milhões, e ela trouxe também 390 mil classes ABAP. Muita coisa, né, Rogério? E aí é o ponto que a gente fala, eu gosto desse slide porque a SAP botou SAP, Fine, Tani, ABAP, ABVM. Gente, não faz sentido a gente pensar numa LLM genérica para trabalhar no mundo SAP. Tem milhares e milhares de artigos, depois a gente vai até botar alguns aqui que o editor vai botar no nosso blog, mostrando que a alucinação é muito alta, porque, de novo, o LLM é um mastigador de dados. Se você não tem dados da SAP disponível, porque são corporativos, propriedade intelectual, dados fechados da empresa, da SAP, da empresa cliente, da SAP, como é que eu treinei essa LLM genérico? Não treinei. Por isso que a SAP está fazendo o AI Model Foundation. Ela está treinando dela, e aí ela vai... Como é que ela tem? Aí que é o ponto. Como é que ela treinou? Da parte técnica, esses 250 milhões de códigos de ABAP, 390 mil classes, 30 milhões de CDS, e da parte não técnica, com toda a certificação, com todo o SDN que é da SAP, com tudo isso que foi feito. Então, na verdade, o único LLM que aí eu brinco, né, que eu acredito que vai ajudar é o LLM da SAP. Para a gente para o mundo corporativo SAP, eu não acredito nos LLM genéricos, eles têm muita utilidade, mas não focada para resolver problemas corporativos SAP. E detalhe, pegando um gancho no que você está falando, Rogério, eles são muito mais acurados pelo fato de você estar sendo treinado dentro do mundo SAP e reliable, como fala, é mais... Confiável. Muito mais confiável, porque você reduz o teu risco de alucinação para quase zero. Você não está indo no mundo procurar. Não. Você está procurando no mundo onde, de fato, você tem a informação. Não é que nem você jogar no chat GPT, por exemplo, interpreta para mim, botar um raio-x se você quebrou a perna, sei lá. Faz a diferença se você colocar dentro de uma LLM treinada, dentro de um interpretador de raio-x, e eu jogar numa OpenAI da vida que vai procurar no mercado lá, na base de dados dele, com zilhão de petabytes lá, a tentar a interpretação. Então quando você faz um near down, você vai se aproximando do RAG, né, que é a tua uniqueness, a tua unicidade de treinamento, você não alucina. Ou seja, cara, é win-win. E quem nunca jogou no GPT, por exemplo, qual é a classe ABAP que faz isso? Eu já fiz isso algumas vezes e devolve errado. A maioria das vezes que eu passei, normalmente eu tenho mania ainda de procurar no Google primeiro, aí eu não achei no Google, vou lá, quer dizer, então é uma coisa bem mais detalhada, né, que eu precisei na hora. Quando a SAP bate, você vai lá e devolve errado, muitas vezes, porque, de novo, ele trabalha com uma aproximação, só que uma aproximação de poucos dados, que se parar para pensar o quanto uma LLM genérica de mercado foi treinada com quantidade de dados e quanto esses dados têm SAP, a relevância é muito baixa. Agora, pensa que a SAP está fazendo o modelo dela, e aí é 100% dado SAP. 100% ela vai conseguir chegar lá. Então a chance da SAP errar é minúscula.
E outra coisa que ela também coloca no slide mais à frente, já vamos falar de Knowledge Base, ela fala do Reliable ABAP Code Explanation and Generation, que ela é aquele que tem mais um pouquinho para frente, que ele... Aí. Que ele fala o seguinte, cara, se ele... Vamos supor que você pediu a tabela de purchase document, era para trazer a KKO e a KPO lá, o header e o item. E ele trouxe a Mara. O feedback do Rogério, que é um cara que está usando, que conhece, isso vai alimentar e junto com o Rogério 2, Rogério 3, Rogério 10, da próxima vez ele não vai alucinar, porque o input é muito mais confiável do que qualquer outro input. Não é um cara de orelhada que fala, eu acho que a tabela é a Mara. Não é. O Rogério sabe que uma é de produto, uma é de documentação, outra é financeira, e o feedback que ele der, ele vai aprender com o feedback. Quer dizer, cara, é real time generation, que ele fala, né, de continuous refined. Muito legal essa parte da machine learning dentro dessa SAP. É uma das vantagens de você sempre concentrar dentro de uma machine learning, uma LLM única, né? Aí agora tem hoje pesquisas de mercado, né? Falando que as empresas também estão olhando, aí tem essa questão, né? Na verdade, a da SAP ainda não está pronta, né? A da SAP ainda não está disponível para você fazer chamada, vamos chamar, esse AI Model Foundation da SAP ainda não está liberado. Se eu dizer assim, eu quero chegar hoje na SAP e comprar agora para fazer chamada de API que nem eu faço no OpenAI, por exemplo. Hoje eu não tenho disponível. Não tem nem previsão, não tem nem questão de preço. Isso é um outro assunto que as empresas também vão se preocupar, né? Porque, na verdade, eu vou dar um exemplo. Hoje, se você pegar o modelo GPT, acho que qual modelo, Marcelo? É o 4O. 4O. É o 4O, né? Se eu não me engano, tem o 4O e o 4.1. Os dois. Se você hoje pegar e dizer assim, quanto é o custo por token? Eu já não sei de cabeça os valores, mas vamos dizer, $3 para cada 1 milhão de outputs. Quando você vai para o Fine Tuning, ele passa para 50% mais caro. Isso as empresas têm que saber. Primeiro que a SAP ainda não tem esse número, mas se a SAP seguir essa média de mercado, tem que começar, as empresas vão ter que começar a pensar se vale a pena também elas, em algum momento, fazerem a especialização, pegar o modelo e elas mesmas treinarem com a especialização delas. Como é que está essa questão também? Por exemplo, quando eu fizer um Fine Tuning, esse Fine Tuning vai ser público para o mercado SAP ou esse Fine Tuning é específico para a empresa? Que na verdade, como isso ainda não existe, ainda não tem disponível nem o modelo da SAP e nem o Fine Tuning em cima desse modelo da SAP, a gente não tem essas respostas ainda. Tem lugares que eu já fui vendo debates dizendo, cara, as empresas vão ter que pensar muito bem se não vale a pena elas começarem elas também treinarem. Rogério, a SAP diz que porque é um SAP for Consultant, não é for Development. Então, ela diz, eu queria saber a tua opinião, que o maior ganho no overall project, no projeto total, é em cima da fase de Explore. Você concorda com esse... Ou você vê em outro nível? Não, eu vou te falar, Marcelo, faz todo sentido, tá? Que na verdade, como o próprio nome diz, né? É a fase que você mais está precisando do conhecimento do consultor. Perfeito. Para você vamos dizer, é onde você está definindo qual vai ser a base do teu projeto, quando você está definindo o que vai, o que não vai usar, o que você vai ter que fazer extensibilidade, o que você vai ter que fazer a configuração, o que você vai fazer a... Parametrização, essa é a palavra, obrigado. Então, ali realmente faz sentido, tá? E aí a SAP está falando, né, que é uma redução de um projeto que pode levar entre 12 a 18 meses, você pode reduzir de entre 1,5 a 2,5 meses. De novo, gente, isso agora, inicialmente, você imagina quando você ainda conseguir ir mais para frente. Esses números vão ser melhores. Rogério, a gente já está caminhando para 20 minutos. Vamos fazer aquele exercício de custo-benefício, de que a SAP conseguiu metrificar, botar valores e a gente explica que está um pouco confuso o modo com que ela calculou. Eu vou fazer a conta, tá? Pela SAP. Deixa eu primeiro ir no outro. Isso. Aqui. Isso aí. Dá para dar uma aumentadinha aí, só para ficar mais claro no nosso produtor? Eu vou fazer aqui a conta, tá? Aqui que a SAP teve um pequeno deslize aqui em cima. Na verdade, esse 1.032.000 não está errado. O que a SAP fala é o seguinte, gente. A conta dela é interessante, tá? De novo, eu só estou traduzindo para vocês a conta, não quer dizer se eu concordo ou discordo, não tenho opinião sobre isso ainda. Mas ela considerou uma empresa de 2.000 funcionários, 50% desses funcionários estão trabalhando em cima do RP dela.
ele considera uma taxa de consultores 2% sobre mil pessoas, quer dizer, 20 consultores dentro da empresa. E aí ela traz aqui as taxas aqui embaixo, uma margem, um ganho de margem de 20%, 50% dos processos são cobertos pela SAP, anualmente 10% dos processos são alterados. Esses números para mim fazem muito sentido. E aí, olha só o que ela bota aqui. Ela fala o seguinte: redução do custo de consultores SAP, $200 mil. Opa. Esse número aqui. Não, faltou botar. 200 mil. Aí ele fala: increase annual shares do profit. Através de otimização, mais $150 mil. E aí ele fala: esse aqui é o ponto mais interessante. Dólar, euro. Ele tá... Desculpa, euro, Mas esse aqui para mim é o ponto mais interessante, porque até agora é redução de custo de consultor, increase annual shares, beleza. Agora o que ele traz? Faster time to realize value application to SAP Joule for Consultants. Quanto essa aceleração que Joule for Consultants trouxe de valor para o negócio. Isso, de novo, que é o ponto que não dá para a gente medir, talvez a SAP seja melhor expert em fazer isso, porque ela conhece isso melhor, ou ela tem acesso melhor a esses números. 913 mil. Então, se esse número aqui é tipo, se eu acelerei tudo que eu fiz e eu joguei mais rápido para a empresa a necessidade dela, quanto isso traz de valor? Que é o valor que eu acredito, porque eu falo com o Marcelo também essa mesma visão, que uma ferramenta de Webcode, ele tem realmente esses dois valores iniciais, o aumento do increase do annual shares, do profit, tem a redução, só que isso representa 1/3 do que do que você está trazendo de valor só para você entregar mais rápido. Perfeito. Entregar mais rápido é 3 vezes mais do que você reduziu. E aí você bota aqui 913 mil, ele me fala o seguinte: olha, o SAP Joule for Consultants, nessa empresa, ela ajudou a reduzir em 1 bilhão, ou ela trouxe milhão. 1 bilhão 263 mil. É 900 milhões? Tá certo, 1 milhão, desculpa, tá certo. 1 milhão 263 mil. Bi é o revenue. Desculpa. Tá certo. Aí ela trouxe isso, só que aí aqui embaixo ela faz a seguinte conta. 20 consultores, eles estão falando que cada consultor vai fazer 40 chamadas para o Joule por dia. 230 dias de trabalho por ano, e cada chamada da Joule, ela tem um fator de 9. Isso aí eu vou já explicar para frente, mas esse fator é 9. Então, cada uma chamada que você faz dentro do prompt do Joule são 9 requests que você vai fazer lá dentro da solução. Então, você está fazendo 1.656 mil requests. Só que você trouxe esse 1.263.000 de retorno para a empresa. Se você dividir 1.656.000, cada request que você mandou tem um valor de... Um valor de 76 centavos de euro. Isso. Esse é o valor que ela está trazendo para a empresa, 76 centavos de euro. Cada chamada, cada request. Isso. E se você olhar, e aí agora, de novo, a gente fez essa relação, tá? A SAP ainda não botou isso. Que essa relação é o seguinte: 35 units dão direito a você fazer 22.900 requests. E isso custa hoje no SAP Marketplace 245 euros. Se você olhar, isso é o custo. Naquele outro a gente falou sobre ganho, retorno para a empresa. Se eu falar agora o custo para a empresa, 245 euros para eu fazer 22.900 requests. Cada request vai custar para mim 1 centavo. E a SAP está falando, pela experiência dela, que isso vai trazer um retorno para a empresa de 76 centavos. Esse é o número que a SAP está falando. 1 centavo por 76 centavos. Quer dizer, você paga 1 centavo de custo e tem 76 centavos de retorno. De ganho. Gente, vamos lá. Se isso for 1/3, se a gente olhar para se for 1/10... Qualquer coisa. 1 centavo que é 76. Se você falar, não, tá bom, Rogério, eu não acredito nos números, bota 10% disso. Mesmo assim, eu pagar 1 para trazer 7 centavos e meio, quem não quer fazer isso? Pensa no mercado de ação, que eu vou botar hoje 1 e vou sair no final do ano eu vou sair com 7 vezes e meio que eu botei. Absurdo.
Se a SAP está falando que é 75 vezes, 76 vezes. Então, assim, esse começa a ter uns números interessantes. Se a gente começar a ver que esses números que a SAP está estimando fazem sentido, e assim, tem pontos que eu acho que a SAP está sendo até conservadora, tá? Pela questão do ganho. Eu acho que esse ganho pode até ser maior à medida que a gente começar a automatizar. Cara, realmente, aí a gente volta a falar sobre o último nosso Tech Talk. Olha a mudança que a gente está de tecnologia que a gente está trazendo para dentro de uma empresa. Demais. Eu, a partir daí, tipo assim, se esses números começarem a se concretizar através de piloto, a SAP começar a trazer esses números para dentro do cenário e provar que esses números, de alguma maneira, são reais, você de verdade está trazendo um ganho gigante para a empresa. Você está fazendo assim uma coisa que está quebrando um paradigma. Você vai começar a fazer uma revolução dentro da área de TI corporativa SAP. Rogério, já batemos 26 minutos aqui, acho que a gente falou pra caramba, já deu pra dar um overall do ganho, do benefício, cara. A gente vai usar bastante. Vamos... É assim, eu vou terminar, Marcelo, só falando que se esses números, esses ou qualquer outro número, 10% disso for verdade, quanto é importante as empresas estarem sendo inovadoras, de ser a primeira, porque fora a primeira, você está subindo com a curva, você está indo... Então, galera, eu acho que realmente, e aí só dar o último conselho, só que a gente está falando agora de novo, isso precisa de dado, volta lá no teu cenário de dados, na tua modelagem de dados, começa a revisar agora, porque isso é uma curva eminente, isso é um processo eminente, você precisa crescer. Imagina você chegar a ver, provar que esse número é verdade, e aí o teu dono da empresa, seu CEO vai dizer, vamos? Não posso, minha casa está desorganizada, eu preciso de 3 anos para organizar. Gente, CEOs, de pessoal gerencial, a hora é agora, cara. Urgência. Vamos embora, não dorme no ponto, não. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Pessoal, valeu todo mundo que chegou até aqui e... Nos vemos no próximo. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço, fique tudo de bom.